Alô, meu amigo da Pai Querer, amigo da 91,7. Um abraço a você também que já nos acompanha com imagem através do YouTube, Pai Querer 91,7. E você que está no portal Pai Querer, paiquerer.com.br, também com som e imagem. Mais um sábado, mais um Pai Querer Rádio Opinião especial, programa absolutamente líder no horário. O agradecimento pela sua audiência, pela sua participação, e hoje um programa a gente considera super especial. Não é isso, Lino Ramos, nosso companheiro, mais uma vez aqui. Tudo bem, Linão? Tudo bem, JB? Um bom sábado a todos. E claro, a gente mais uma vez aqui nos estúdios da Pai Querer, juntamente com os estúdios do Marcão Careca, falando de política e dos desafios que envolvem a vida de todo cidadão, né? E os desafios são muitos. E com muita alegria, com honra, que a gente recebe mais uma vez aqui na Pai Querer, agora o senador Sérgio Moro. Bom dia, muito obrigado pela presença, senador. Bom dia, JB, Lino. Bom dia. Grande prazer estar aqui na Pai Querer, falando com todos os ouvintes, Londrina, região, todo o Paraná, né? E todo mundo que acaba assistindo muitas vezes do Brasil inteiro. É um prazer. Eu tive durante a campanha e falei, voltarei, né? Depois da eleição. É a primeira vez que eu volto a Londrina depois da eleição. E sou muito agradecido aqui. Eu tive 107.757 votos. Fiquei muito honrado e quero dizer para todo mundo que está nos ouvindo, ó, vou honrar cada voto lá em Brasília. Olha, eu estava vendo aqui 1.956.159 votos. O que representa isso, senador? Não, foi uma votação expressiva, principalmente porque foi uma eleição competitiva. Nós tínhamos outros dois candidatos, principalmente, tinham outros também, mas outros dois candidatos eram muito fortes. Tinha o senador Álvaro Dias, que tem uma história no Paraná. O outro candidato tinha o apoio do governador e igualmente do presidente da República. Então foi disputada. Tem eleição que é fácil ganhar. Aquele cara da Coreia do Norte ganha todas. Mas aí não conta, né? Tá certo. Então fiquei feliz e agradecido pelos votos que eu tive no Paraná. Aliás, interessante, a última vez que o senhor esteve conosco, não foi aqui, foi lá no estúdio da Pai Querer, na Higienópolis, e no final, um pouco antes do final, eu fiz uma colocação para o senhor, não é? Que o senhor estava na dúvida, ou pelo menos na dúvida não, mas não tinha anunciado se sairia governador, senador e deputado. E eu fiz a pergunta, o senhor devolveu a pergunta para mim, eu não fugi, disse até que achava que o mais fácil seria para se eleger com segurança deputado federal, e depois do programa o senhor teve a gentileza de confidenciar, pedindo até para a gente não anunciar, mas que era para o Senado. E o senhor tinha convicção, apesar de saber da dificuldade, senador? Eu sabia que o nome era forte, pelo trabalho que a gente fez como juiz, depois como ministro, e a gente circulava pelo Paraná, JB, a gente sentia esse carinho das pessoas. Então a percepção que nós tínhamos era de que seria a jornada bem sucedida. Agora, claro, toda eleição tem aquele grau de incerteza. Infelizmente, hoje em dia, essas pesquisas eleitorais também não são muito confiáveis, e a pesquisa para senador é particularmente difícil, porque dizem historicamente que o eleitor forma o seu voto para senador no último momento. Então tinha toda uma zona de incerteza. Fiquei feliz, né, que deu resultado. E agora olhar para frente. A gente tem pautas propositivas lá no Congresso. A gente também vai fazer um papel de oposição, porque foi eleito um governo federal com o qual nós não concordamos. Claro que é uma oposição responsável, mas a gente tem que estar trabalhando o quê? A nível nacional, para melhorar a nossa legislação que a gente pode fazer. E aí envolve combate à corrupção, segurança pública, pautas econômicas também. Tem que ter um olhar para o Estado. E tem muitas causas do Estado aqui que a gente quer se envolver para tentar ajudar, como, por exemplo, a situação das nossas estradas que estão muito ruins. E tem as questões locais. Daí estou vindo para Londrina, vim aqui acompanhado, né, pelo André Trindade, Felipe Juliano, estamos aqui também com o deputado Tiago Amaral, para a gente ouvir as pessoas da cidade, o que elas esperam da gente, ter críticas, sugestões, a gente está aberto. Representante, para a gente ser repetitivo, é para representar, né? Senador, o senhor passou aí, claro, pelo ex
governo do Bolsonaro como ministro, teve um momento bastante crítico, já falamos sobre isso em outras ocasiões também. Como juiz, o senhor se destacou na Lava Jato, e agora, neste começo de mandato, já deu para entender como funciona o Senado e como o Senado pode interagir com os demais poderes da República? O senhor consegue já se colocar ali como um agente político que pode fazer a diferença? Bem, eu estou ainda começando, tivemos a posse 1º de fevereiro, tem todo um ritual, uma prática, você tem que observar e ir crescendo nesse mandato, mas também a gente já começou a ter iniciativas. Uma delas, nós pedimos lá o desarquivamento do projeto de lei que aprova a prisão em segunda instância. Foi aprovado quando eu era ministro, até ajudei a fazer esse projeto, foi aprovado na CCJ do Senado, mas depois foi arquivado, porque não foi levado à votação no plenário. Quando eu assumi, eu requeri o desarquivamento, por quê? Porque já foi aprovado na CCJ, então é só ir para o plenário, não precisa começar do zero. E é um projeto bom, e é um projeto importante, porque ele acaba com a impunidade, ou melhor, diminui a impunidade no país. Muita gente disse, vai ser impossível, porque o Moro está isolado, que ninguém quer combater a corrupção nesse país. Em uma semana a gente tinha 27 senadores apoiando a iniciativa, que era o número necessário para desarquivar. Então foi desarquivado e nós vamos trabalhar para aprovar esse projeto. Sabemos que é difícil. Pode levar 1 mês, 6 meses, pode levar anos, mas a gente não vai desistir daqueles projetos nos quais a gente acredita. Aliás, por acaso o senhor está trabalhando perto de alguém que o senhor já prendeu? Olha, que eu tenha aprendido... Senhor, olha assim, já prendi o senhor, hein? É que eu prendi muita gente, sabe? Então a gente se esquece às vezes. Mas na verdade não, tem algumas pessoas que foram investigadas, mas nós temos que tratar do presente e olhar o futuro. Então, não dá para levar... Quando eu eventualmente decretei a prisão de alguém, todo mundo, nunca foi pessoal, eu fiz o meu trabalho como juiz. Tá? Depois, infelizmente, houve retrocessos no combate à corrupção. Infelizmente, algumas decisões foram até anuladas por tecnicalidades. Não porque a pessoa é inocente, mas porque mudou o entendimento da jurisprudência. E aquele formalismo na nossa justiça que muitas vezes gera impunidade. Mas, no fundo, agora, o meu objetivo lá é construir para o presente e para o futuro. Então, mesmo pessoas com as quais a gente teve conflitos no passado, divergências, tem que olhar para frente. E no que for possível construir junto, construímos juntos. O que importa é o quê? É dar resultado para o cidadão. Claro que a gente não vai abdicar dos nossos princípios, não vai abdicar daquilo que a gente acredita, mas a gente tem que buscar fazer uma construção e não ficar tratando de questões pessoais lá. Ainda voltando, senador, à prisão da segunda instância que o senhor falou, o senhor acha que é possível, dependeria também um pouco da mídia, que lamentavelmente me parece um pouco ausente, ou estaria ausente desse tipo de discussão. O senhor acha que é possível? É possível, nós temos que trabalhar. Veja que em uma semana nós conseguimos lá as 27 assinaturas. Agora, para aprovar, vamos esperar o momento político certo. Vamos esperar surgir uma demanda, surgir... Infelizmente, esse governo, no que se refere ao combate à corrupção, ele está deixando muito a desejar. Então, ele está recriando todas aquelas condições que geraram escândalos com o Mensalão, que geraram escândalos com o Petrolão. Veja o exemplo agora da lei das estatais. A lei que foi aprovada em 2016 para diminuir o loteamento político das estatais, colocar gente lá que é despreparada, colocar lá gente que está sendo indicada apenas porque é amigo do político, essa lei foi um avanço importante. O governo do PT está atacando essa lei. Por quê? Quer voltar a fazer um loteamento político desenfreado. Tesoureiro do PT na Itaipu, por exemplo, como fez no passado, é o que eles querem fazer de novo. Só que isso acaba gerando oportunidades para a volta daquela corrupção endêmica. E aí nós vamos ter que buscar remédios. Nós temos que ter prevenção, mas temos também que ter repressão. Infelizmente, parece que o PT vai nos dar a oportunidade
para recolocar esse tema de volta na mesa, porque ele está recriando as mesmas condições que geraram escândalos de corrupção e aí vão propiciar um debate forte sobre instrumentos para a gente remediar esse problema. Pode mudar a cabeça de muita gente. Sim, a política é uma dinâmica. Então vamos aguardar. Eu não tenho pressa em relação a esse tema. Vou esperar o melhor momento. Se é para levar um mês, ótimo. Se é para levar 6 meses, tudo bem. Se é para levar 8 anos o meu mandato de senador, a gente vai continuar insistindo. Tem luta que vale a pena. A luta pela luta vale a pena. Se a gente conseguir esse resultado, ótimo. Mas a gente não pode desistir, abandonar aquilo que a gente acredita, porque aqui a gente está falando de um fator que é fundamental, de uma medida que é fundamental para diminuir a impunidade do país. E não é só corrupção, não. São também outros crimes. Para o cidadão entender o que mudaria, por exemplo, na lei, na aplicação da lei com a prisão em segunda instância. Olha, hoje a nossa justiça é infelizmente muito lenta. Eu fui juiz por 22 anos, tenho grande respeito pelos juízes, promotores, né, advogados, mas ela é muito lenta. E um dos fatores dessa lentidão é o fato de que nós temos muitas instâncias de julgamento. Os processos nunca acabam. Então tem a primeira instância, daí vai para o Tribunal de Apelação, segunda instância, às vezes vai para o STJ, lá em Brasília, às vezes vai lá para o Supremo. Isso leva décadas. Então tem casos famosos, até de assassinatos, que levaram mais de 10 anos para ser julgados. Caso da Boate Kiss. Né? Tá aí há quanto tempo que ainda não foram julgados sequer em primeira instância. Então uma forma de você fazer as coisas funcionarem mais é você permitir que a condenação criminal, já por um tribunal de apelação, ou seja, a segunda instância, possa ser executada. Porque se você for esperar a última decisão lá pelo STF, pode levar 30, 20 anos e normalmente acaba na prescrição. Senador, vamos falar sobre a CPMI, a Comissão Parlamentar Mista, que está, não é, sendo, já existe um número de senadores suficientes para pedido para abertura. O que significa, e claro, vamos falar um pouquinho sobre o 8 de janeiro também. 8 de janeiro foi lamentável. Eu sempre defendi o direito à manifestação política, a liberdade de expressão, mas não pode ir para a violência. E ali, infelizmente, houve um descontrole de parte daquelas pessoas que invadiram prédios públicos e depredaram. Então, os fatos são lamentáveis, as pessoas têm que ser responsabilizadas. Eu até visitei lá, né, a Papuda, algum daqueles presos, para conversar, ver como é que estava a situação. Claro que tem que ser uma responsabilidade individualizada. Ou seja, quem se manifestou é uma situação. Está no seu direito de manifestação. Quem invadiu, ainda que a gente discorde do tema da manifestação, está no seu direito. Quem invadiu, uma outra situação. Quem depredou, outra. Então, o que a gente precisa ter agora? A individualização das responsabilidades. Teve um grande número de prisões, agora parece que o número das pessoas mantidas presas reduziu consideravelmente. Ainda assim, todo mundo tem direito ao devido processo e é um julgamento justo. E há uma informação de se buscar quem financiou. O senhor acha que, como juiz, o senhor acha que quem eventualmente financiou tem mais responsabilidade de quem foi motivado a invadir, a depredar? Tem que ser esclarecidas as circunstâncias, né? Houve um pouco ali, especulando aqui, mas, na minha opinião, houve muito também aquela questão de movimento de turba, de massa, um descontrole que talvez não tenha sido até planejado. Várias daquelas pessoas, acredito que jamais pensariam em invadir, destruir um prédio público, destruir coisas, mas entraram naquele movimento de massa. Por isso que precisa esclarecer. Eu assinei a CPMI, tá? E nós precisamos também entender todas as circunstâncias que permitiram aquele fato. Exato. Porque, veja, a gente faz um comparativo com o 6 de janeiro lá dos Estados Unidos. Lá no 6 de janeiro, o Trump estava no poder. Então você teve uma falha até sistêmica das forças de segurança, em parte talvez explicado pelo fato do presidente da República, em tese, aquele movimento ser em benefício a ele, embora tenha sido contraproducente.
E agora isso aconteceu já no governo Lula. Então, como é que aquilo foi possível? Eu não estou querendo atribuir responsabilidade para ninguém, nem especular nada. Por isso que a gente precisa ter uma investigação, apurar os fatos. Então, o fundo da CPMI é exatamente esse, para verificar se houve também, não sei, alguma negligência de uma forma geral, proposital ou não, seria isso, mais ou menos? Acho que o objeto da CPI é esclarecer todos os fatos, todas ali as responsabilidades. E foi um movimento, inclusive, em parte da oposição ao atual governo. Eu fui convidado a assinar, não foi minha iniciativa da CPMI, mas eu entendi que era pertinente. Sem, aqui, excluir que os fatos que aconteceram em 8 de janeiro foram graves. Claro. Não pode, né, o direito das pessoas protestarem resultar em violência. Eu sempre fui absolutamente contra qualquer espécie de violência. Mas vamos apurar, né? Não disseram lá que as forças de segurança do Distrito Federal, do governo distrital, se omitiram? Por que também o governo federal não agiu quando tinha os meios para prevenir? Pode ter sido uma falha. Isso tem que ser apurado. Apenas isso. Será que a CPMI vai mais apurar ou mais tentar atrapalhar o atual governo? Olha, existe uma oposição a esse atual governo. Vou ser muito franco aqui, Lino. Ele está indo muito mal. Está tomando todas as decisões erradas. E o grande problema é assim, são políticas que já deram errado no passado. O que eles fizeram? Começaram com um rombo fiscal de 200 bilhões de reais. Isso gerou insegurança econômica. Os investidores tiraram o pé. A inflação, a expectativa de inflação cresceu. Concomitantemente, os juros que estavam altos e poderiam ser baixados, não baixaram, porque você tem um cenário de imprevisibilidade e de insegurança. Você teve uma redução da atividade econômica. Hoje, a previsão para o crescimento do PIB no Brasil em 2023 é de 0,8%, que é muito pouco. É quase aí uma recessão. Não gera um crescimento suficiente, não é um crescimento suficiente para gerar renda e emprego. E aí o que a gente vê o Lula fazer? Atacar o presidente do Banco Central, mas não adotar as políticas necessárias para remediar a situação. Outro exemplo, que é um pouco da minha área, o governo lançou, durante essa semana, o tal do Pronace, chamando de Pronace 2, que é um programa na área de segurança pública. Ele pegou um programa que já havia sido lançado no governo Lula e relançou. Então é o Pronace 2. Só que quando você vai ver o Pronace 1, foi péssimo. Os resultados foram péssimos. Ele começou em 2007. Em 2007, nós tínhamos cerca de 44 mil assassinatos por ano no Brasil. E esse Pronace acabou em 2016. Em 2016, nós tínhamos 57 mil assassinatos. Ou seja, a criminalidade cresceu. Então, foi um programa de segurança pública que as evidências demonstram que não funcionou. E aí você está dobrando a aposta nesse mesmo programa de segurança pública, ao invés de adotar estratégias, como, por exemplo, aquelas que nós adotamos com o ministro da Justiça em 2019, que reduziram a criminalidade. Hoje, a criminalidade ainda é alta, mas nós tivemos uma queda desde que o PT saiu da última vez do poder. Isso, os números foram caindo. Inclusive, no ano passado, nós tivemos cerca de 40 mil assassinatos no ano. Então, agora estamos seguindo de novo pelo caminho errado. Então, assim, a CPMI é para esclarecer os fatos, não é para atrapalhar o governo. Mas a oposição, o papel da oposição também não é atrapalhar, mas assim é questionar. Por que o Congresso tem que aprovar projetos do governo que a gente sabe que são ruins para o país, que não vão dar certo? Então, nosso papel, além de ter as nossas pautas propositivas, é também, de certa maneira, atrapalhar um pouco o governo, porque as medidas são ruins. Com referência ao Banco Central que o senhor citou, há risco de cair a autonomia do Banco Central? Ou me parece que isso foi uma opinião ou sugestão, mas que não vai para frente? É zero chance de cair. Está na lei, foi aprovada. É uma medida internacionalmente tida como positiva, porque preserva, né, a autoridade monetária
desses impulsos populistas, muitas vezes, e aqui na América Latina nós temos muito desses impulsos. Agora, veja, não é porque ela é difícil que não tem que ser reprovada. Porque se o presidente Lula visse uma brecha para isso, dado o discurso agressivo que ele adotou, eu tenho certeza que ele ia, eventualmente, buscar esse caminho. O que ele não vê hoje é uma brecha no Congresso para diminuir, para acabar com a autonomia do Banco Central. Mas ainda assim ele coloca o presidente do Banco Central, o Campos Neto, sob uma pressão. Ah, você é o culpado da recessão. Você é o culpado da falta de emprego. Você é o culpado aí da atividade econômica não estar evoluindo. Não, o culpado é o governo federal, que adotou políticas erradas. Inclusive, né, não vai conseguir entregar o que prometeu na campanha. Ela falava que ia chover picanha, que ia brotar cerveja dos canos de água, né, no sentido figurado, evidentemente. E a gente vai estar vendo aqui que vai entregar inflação alta, juros altos e crescimento pífio. E aí o nosso papel como oposição é apontar um dos caminhos. O caminho, o que tem que ser feito? Corte de gastos para buscar o equilíbrio fiscal e retomar o crescimento econômico com a credibilidade do investimento privado. O Brasil não vai crescer através de investimento público, que é a estratégia do PT. Cresce através do investimento privado e a responsabilidade do governo é criar um ambiente favorável aos investimentos e aos negócios. E nesse ambiente favorável, o governo vem falando bastante da reforma tributária. O senhor chegou a analisar algum esboço de reforma tributária? O que o senhor pensa sobre a iniciativa? E há, inclusive, uma pressa no tema, né? Não sei qual que é o projeto do governo. O governo apresentou um projeto até o momento. O que a gente tem são propostas de emenda constitucional que já tramitavam no Congresso, que é a PEC 45 e a PEC 110, que partem de uma ideia positiva, que é a unificação dos tributos sobre o consumo, ou seja, simplificação. Isso é realmente positivo. As empresas brasileiras gastam uma enormidade aí com contadores. Nada contra os contadores, diga-se aí, mas assim, não tem porquê o nosso sistema tributário ser tão complexo. Então a ideia é positiva. O nosso cuidado tem que ser embutido na reforma tributária, não pode vir um aumento da carga, porque ninguém aguenta pagar mais impostos do que já paga. E o risco é, quando você tem um governo expansionista no gasto fiscal, eles utilizarem essa reforma exatamente para aumentar tributo, ainda que disfarçadamente. Então, sou favorável à simplificação tributária. Menor dúvida quanto a isso e apoiarei projetos nesse sentido. Sou contrário ao aumento da carga tributária. Chega de tributos em cima da sociedade, da população, para sustentar muitas vezes um governo gastador e perdulário. O senhor falou, né, de projetos antigos. Um deles até que continua, de um londrinense, não é? Do Luiz Carlos Raul, é um dos projetos que estão ali sendo discutidos, não é? Certamente, o Luiz Carlos Raul foi um deputado destacado, é um estudioso também de tributário e tem a origem, de certa maneira, essas ideias de reforma em propostas dele. Mas o grande problema, JB, ninguém sabe qual que é a proposta final do governo. É como aquela história da âncora fiscal, que diz que vão apresentar, mas assim, qual que é a proposta? Né? Quais são os projetos do atual governo? A impressão que a gente tem é que é um governo sem muita ideia, sem muito rumo, que está querendo apenas repetir políticas públicas do passado que não deram certo. E assim, vou ser sincero, eu quero que o governo vá bem, porque isso ajuda o país a ir bem. Mas está um pouquinho difícil, porque a gente não tem visto as ideias e os projetos do governo. Tanto assim que o Congresso ele ainda está atuando, de certa maneira, aquém do todo o seu potencial. E eu vou começar a apresentar, já estou apresentando, as minhas propostas, as minhas pautas em combate à corrupção, segurança pública e economia, porque a gente não está vendo aí os projetos do governo.
Bom, senador, o senhor foi indicado, escolhido também para compor uma comissão mista dos pedágios, especificamente sobre a questão do Paraná. E aí até houve algumas críticas de que o senhor nunca foi o conhecedor do assunto pedágio e de repente caiu lá de paraquedas. Mas enfim, o que o senhor tem até o momento sobre esta situação? Qual o seu posicionamento? O Paraná teve 30 anos de um pedágio mal feito, e talvez até por pessoas que entendiam do assunto, mas fizeram mal feito, em que era caro e não fizeram as obras que tinham prometido. Então não podemos incorrer nos mesmos erros. A responsabilidade primária por fazer esse novo pedágio para a gente ter boas estradas e ampliar a nossa malha viária é do governo estadual e do governo federal, Poder Executivo. Entretanto, né, resolvemos aí participar de uma comissão que tem eu como senador e alguns deputados federais, para que nós possamos acompanhar, né, essa discussão, até porque existem algumas desavenças entre o governo federal e o governo estadual. Então a gente quer ajudar a resolver essas desavenças no que for possível e principalmente queremos atuar ao lado do cidadão como um fiscalizador das escolhas que forem feitas para tentar prevenir que se siga um caminho errado, como foi o caminho do passado. No caminho do passado teve até problemas também de corrupção. Eu, como juiz, até decretei prisão de gente do DR do Paraná que teria recebido suborno de algumas dessas concessionárias. Fatos até que depois foram reconhecidos pelas próprias algumas dessas concessionárias. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Não sou um expert em pedágio, sim, quem é? São poucas pessoas. Mas a gente vai se munir dos técnicos e a gente vai se munir da informação necessária para poder ter uma participação qualificada dentro desse debate. Agora, está começando ainda essa comissão, não é, senador? Vocês tiveram uma reunião? Houve uma reunião e estamos aguardando a designação das demais. Eu me preocupo um pouco com esse ritmo lento, porque infelizmente o que a gente tem visto, concomitantemente, as estradas do Paraná estão em maus lençóis. A 277 é um escândalo. A estrada está derretendo bem no momento da colheita da safra, que precisa escoar isso para o Porto de Paranaguá. Aqui mesmo na região de Londrina, me disseram que a BR-445 está em más condições. Então precisa se vai demorar o pedágio, e aí tem um contrato, início dos investimentos, tem que ter manutenção das estradas. De quem é a responsabilidade? Novamente, do governo federal e do governo estadual, e eles têm que ser cobrados. Agora, tem aí uma briga política entre Estado e União, se o pedágio será de manutenção, o governo propõe um modelo que tenha um pouco mais de custo, seja mais oneroso, mas apresente duplicações, enfim. O senhor tem uma ideia, neste contexto, de qual seria o modelo que o senhor acha que seria melhor para o Paraná, para o cidadão? O diabo mora nos detalhes, né? Então a gente tem que exatamente ver os detalhes de cada proposta. Tá? Falando em princípio, a ideia de ter um pedágio somente de manutenção é ruim, porque nós precisamos ampliar a infraestrutura da malha viária do Paraná, porque senão o estado começa a perder competitividade em relação a outros estados. Isso vai afugentar os investidores. Agora, essa carga de pedágio necessária para se fazer o investimento não pode também tornar o nosso estado, o deslocamento dele, proibitivo, ou onerar demasiadamente a produção e o escoamento dos nossos produtos. Então tem que ter um equilíbrio aqui. Por isso que a questão precisamos olhar os detalhes. Exatamente, a gente estava muito preocupado, porque a princípio, deputados aqui no Paraná diziam exatamente isso, o governo federal também, que não, só tem que ser estrada de manutenção, pedágio de manutenção. E agora o próprio presidente, agora lá em Foz do Iguaçu, já falou, usou esse termo que o senhor usou agora, de equilíbrio, e me parece que isso está definido, que será realmente, não é um pedágio procurando diminuir um
pouco, talvez, o valor do aporte, mas vai ser aporte também para nós termos, claro, o pedágio para construção de segundas pistas, não é? De Claro. duplicação, isso é fundamental. A conversa que a gente teve com o ministro dos Transportes transpareceu no discurso dele que o desejo é ter um pedágio que também permita investimentos. Exato. Mas aí que vem uma outra coisa também, JB. A gente precisa ter a transparência de saber que obras vão ser feitas. Entendi. E a gente não sabe. Agora Não tem essa informação. senador, o fato de ir para leilão não é menos perigoso, eu digo, em termos de, não é, de termos aí corrupção, de termos aquilo que nós tivemos lá atrás. No leilão ele é mais transparente? É importante ter a competição. Não que o leilão exclua de todo. Veja que, no caso, até revelado pela Lava Jato, a Petrobras fazia né, as licitações, mas havia um combinado entre as empresas para burlar ali o certame competitivo. Então tem que ficar muito atento. Mas é claro que o leilão precisa ser feito por leilão, precisa ser feito por alguma forma que você tenha competição entre as empresas que vão se envolver. E precisamos ter a eterna vigilância. O fato da gente estar participando da comissão não quer dizer uma garantia também que não possa acontecer coisas erradas. Mas a gente tem que tomar os passos necessários para tentar prevenir o máximo possível esses males. Agora, com a experiência que o senhor adquiriu com a Lava Jato, e a gente sabe o caso, por exemplo, do acordo, não é, das empresas que concorriam nas licitações da Petrobras. O senhor acha que é possível detectar isso antes de acontecer? É difícil, mas às vezes existem pós-leilão algumas situações que podem ser identificadas, alguns padrões, uma certa parametricidade das ofertas, dos lançamentos. Enfim, nós vamos ter que acompanhar, né? Então, nós está iniciando esse trabalho, eu acho que era meu dever como senador, que é o que me incomodava, ficar longe, né, de poder exercer essa fiscalização. Vamos ver se isso vai ser efetivo também dentro ali do grupo, que isso é essencialmente importante a gente estar acompanhando. Mas é importante também, isso eu falei para o ministro dos Transportes, que eu sugeri para ele, que venha ao Paraná ou mande equipes para que a gente possa expor publicamente o que se pretende fazer. Porque o grande problema hoje que eu vejo do paranaense, ele não sabe. Ele tá na incerteza. Que tipo de pedágio querem fazer, quanto que provavelmente vai ficar a margem da tarifa, que obras vão ser realizadas, quais duplicações, quais extensões, tudo isso teria que ser tratado com absoluta transparência. E se esses dados estão disponíveis, o cidadão não está tendo informação de onde eles estão sendo disponibilizados. Veja que a gente, como parlamentar, tem dificuldade, quanto mais o cidadão comum. Como foi um pedágio de 30 anos ruim, há uma grande desconfiança da população paranaense a respeito do restabelecimento do pedágio. A forma de você diminuir essa desconfiança é da transparência. Senador, tem duas situações, né, que são para ontem. A primeira, o próprio governo do Paraná colocou que ele exige que haja uma definição até o final do mês, que eu acho muito difícil, porque a gente está caminhando aí já para fechar o mês de março. E a segunda questão são as verbas que não vêm para manutenção. O senhor conversou com o ministro, tem alguma certeza sobre esta manutenção nesse contexto? Só completando, hoje a gente comentava até, 4 vezes já anunciaram essa verba, primeiro era 600 milhões, depois 470 milhões. Tem alguma informação sobre isso? Para manutenção. Então, o ministro, ele prometeu verbas para manutenção e disse que estava tratando isso com urgência. Vamos ter que acompanhar, né, para ver se essa manutenção vai ser mesmo realizada e como vai ser. O ministro foi muito solícito, tá, muito cordial na reunião. Agora, entre a promessa e a execução, muitas vezes demora, tem a burocracia. Nós temos a ideia da comissão também está acompanhando essas possibilidades. Acho que, por exemplo, os reparos lá na 277 poderiam ser mais rápidos, porque é uma via importantíssima para o escoamento da nossa produção. O que a gente tem informação,
O governo está fazendo parte, o governo do estado, o governo federal está fazendo outro, mas cadê a solução do problema, né? Isso tem que ser de Demorando, imediato, tem que ser rápido. E quanto ao tempo, o senhor acha que fecha um acordo até o final do mês? Não sei, não posso fazer um prognóstico nisso. Agora, senador, com referência ao crime organizado, o senhor tomou algumas medidas sérias na época quando era ministro. E hoje nós estamos vendo aí alguns problemas lá no Rio Grande do Norte. Como é que o senhor analisa isso? Esses fatos são terríveis lá no Rio Grande do Norte. O crime organizado saindo das ruas para arrepiar, né, como se diz, para cometer atentados contra a população civil. E me chama a atenção um fato, que a última vez que isso tinha acontecido tinha sido em janeiro de 2019, que foi, aliás, no começo do anterior governo. Eu era ministro da Justiça, e o crime organizado atacou lá as ruas do Ceará. Nós reagimos, mandamos a Força Nacional, intensificamos a ação da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal, tiramos as lideranças criminosas, colocamos em presídios federais de segurança máxima. Desde janeiro de 2019, isso foi controlado e não teve mais. Agora, de repente, um novo governo, logo no começo, estoura episódios semelhantes lá no Rio Grande do Norte. Eu espero que o governo federal atual consiga resolver, como nós resolvemos lá atrás. Em 30 dias a situação estava normalizada lá no Ceará. Espero que eles consigam novamente fazer isso. Fico só pensando, será que esse é um sinal de novos tempos? Do crime organizado se sentindo mais à vontade? Ou será um episódio isolado? Daí eu estou também na Comissão de Segurança do Senado, e nós vamos ter que trabalhar com projetos para ter mais rigor contra o crime organizado. E rigor não adianta aumentar a pena, não. Rigor tem que ser repressão qualificada, mexer na legislação para a gente aprimorar os meios de investigação e garantir que quem seja condenado cumpra a pena, porque esse é o grande problema do Brasil. Muitas vezes você tem penas elevadas, mas que na prática são apenas poucos anos na cadeia. E mandar o pessoal do crime organizado para a Presídio Federal de Segurança Máxima. É hoje o que eles têm medo ou receio, porque lá a comunicação com o mundo exterior é totalmente monitorada e para eles é como se fosse um fim da linha. Se o governo não for rigoroso, o crime organizado vai crescer. E se o governo não for rigoroso, a gente na Comissão de Segurança do Senado vai ter que ser no lugar do governo. Senador, agora no Paraná, eu me lembro a última operação, JB, envolvendo GAECO, Polícia Civil e outros organismos também, houve mais de 600 prisões e eram todas pessoas que estavam presas. Parece redundante até o ouvinte entender, o cara estava preso, mas foi preso, porque ele foi preso novamente pelos crimes cometendo. E como é que faz? Por exemplo, só no Paraná, numa operação, 600 bandidos, indivíduos, repetindo crimes e mandando lá fora. Como é que vai resolver isso? Há prisões de segurança máxima em número necessário para isso? Essa é uma falha do nosso sistema carcerário, que tem um problema crônico, que não se resolve de uma hora para outra. Como ministro da Justiça, a gente deu alguns passos, a meu ver, importantes, e algo que a gente fez na época foi cortar todas as comunicações dos presídios federais. Nos presídios federais, embora a coisa fosse mais controlada, ainda assim tinha aquela história de ficar passando papelzinho, de passar recado para o mundo exterior. Quando a gente assumiu, o que a gente fez? Visita no presídio federal somente no parlatório, com vidro separando e falando por telefone e com o policial ouvindo. Aprovamos isso na lei também. Isso foi essencial, porque aí você mata a capacidade do preso de continuar comandando o crime lá de dentro. E o crime organizado é assim, se ele vem com uma faca para cima de você, você tem que usar um revólver. Se ele vem com um revólver, você tem que usar uma metralhadora. Se ele vem com uma metralhadora, você tem que usar um tanque. Ou seja, você tem que ter uma reação sem bang-bang, foi uma figura, aqui uma linguagem figurada, mas você tem que ter uma reação com intensidade maior. Eu lembro, por exemplo, que quando foi descoberto um plano para resgatar
lideranças do crime organizado do Presídio Federal de Brasília, o presidente, a nosso pedido, decretou a GLO e botou o exército lá, botou um tanque na frente do Presídio Federal e cavou-se uma trincheira ao entorno, inviabilizando qualquer tentativa de resgate. Então é esse tipo de reação que é importante. Agora, a gente tem que melhorar a condição das nossas cadeias comuns, Claro. né, porque realmente não tem condições de colocar todo mundo em presídio federal e passa por ter um maior controle da prisão. Porque se a prisão não serve nem para neutralizar a prática de crimes por quem é preso, aí tem uma coisa profundamente errada. A legislação não está muito frouxa no que diz respeito a coibir a utilização do dinheiro que é conseguido pela criminalidade organizada? Porque eu me lembro, o doutor Elvis, por exemplo, da Polícia Federal, ele comandou, esteve à frente de uma grande operação que mirava o PCC, por exemplo, entre outras facções. Mas é uma operação, mas não resolve o problema, ele volta a se repetir. E daí? Não, o crime organizado normalmente envolve uma atividade muito lucrativa, que é o tráfico de drogas. Então, as riquezas amelhadas pelo crime com essa atividade são muito grandes. Nós já temos a legislação apta para congelar bens, para confiscar bens, inclusive durante a minha gestão de ministro da Justiça, nós não conseguimos fazer tudo o que nós queríamos. Mas nós aprovamos, por exemplo, uma medida na lei de antidrogas, que é chamado confisco alargado, que é a possibilidade de você confiscar todo o patrimônio de um criminoso envolvido profissionalmente no tráfico de drogas ou no crime organizado. Agora, precisa ter investigação, precisa ter investimento maior na polícia para você identificar os bens, para que você consiga executar a lei. É isso muitas vezes que falta. E, claro, isso não se resolve de uma vez, de um dia para o outro. Você tem que ir dando os passos necessários nessa direção. Mas veja, por exemplo, veja o exemplo da Lava Jato. Embora não fosse crime organizado e sim combate à corrupção, foi possível recuperar quantias enormes de dinheiro. A Petrobras recuperou 6 bilhões de reais, declarados em nota oficial por ela, por conta das investigações da Lava Jato. Então é possível. Mas não existe aquilo que o pessoal chama de almoço grátis ou solução fácil. Se faz com esforço e dedicação. Agora, senador, é isso que a gente não entende. É evidente que o caso, o senhor citou até corrupção, não é, o problema desse crime, do crime organizado está tudo ligado à corrupção. Não é? Nós sabemos que são coisas mais ou menos interligadas. Agora, se não houver uma participação decisiva do governo de forma geral, da justiça, porque veja bem, a gente vê aí, acho que o senhor já até, se eu não me engano, em outra entrevista, eu vi aí, o senhor comentou isso. Quer dizer, o senhor vê um caso como o Sérgio Cabral. Quantos anos de condenação? E, de repente, está livre. Quer dizer, então esse problema no país, me parece, de corrupção, de crime, é uma coisa que não é vista da forma como a maioria dos brasileiros, eu me incluo nessa maioria, gostaria de ver. Tem toda a razão, JB. Eu acho que foi um grande erro se colocar em liberdade o Sérgio Cabral. Veja que ele ficou 6 anos preso, o que é mais que qualquer outra pessoa condenada por corrupção tenha ficado no Brasil. A demonstrar que nós temos uma fragilidade. E às vezes não é só da lei, às vezes é a questão dessa cultura de achar que está tudo bem, que todo mundo é legal, que ninguém precisa ser punido na forma da lei e que tem que aliviar a pena. Não, tem que ser rigoroso, porque a pena ela tem um exemplo, não é só o cidadão ali que está cumprindo a pena, mas ela tem aquele caráter preventivo. Então precisa ter maior rigor da justiça, precisa ter maior rigor da lei. Não é só contra a corrupção, não. Eu fiquei, por exemplo, chocado quando eu vi lá atrás que o assassino da Daniela Pérez, aquela né, atriz da Globo, o assassino até já morreu, ficou 7 anos preso. É um absurdo ficar 7 anos preso. Esses tempos também teve um caso que foi amplamente divulgado no Rio de Janeiro, que era um cidadão que havia assassinado a sua companheira, era acusado perante o tribunal do júri, levou 10 anos sem ser julgado,
acabou se juntando com uma outra moça e de repente matou outra moça também. Entendeu? Então, assim, o nosso sistema de justiça tem que ser muito melhorado. Daí a importância da gente falar em reforma do judiciário. Agora, precisamos ter juízes mais rigorosos? Sim. Mas precisamos ter mais investimento na polícia. Posso dar um exemplo aqui do nosso Paraná. Quando eu era ministro, a gente criou um programa chamado Programa Vigia, que reforçava o controle das nossas fronteiras contra o tráfico de drogas, de armas e contrabando. E foi um programa que deu resultados muito positivos. Tanto que durante a minha gestão no Ministério da Justiça, e enquanto esse programa perdurou no governo Bolsonaro, os indicadores de apreensão de drogas e armas foram lá para cima. Foram recordes históricos. Pois bem, estava conversando com algumas pessoas que hoje ainda trabalham nesse programa. O que eles fizeram? Era o Programa Vigia. Aí quando eu saí do Ministério da Justiça, o que eles fizeram? Mudaram o nome primeiro para tentar dissociar. Então virou Guardiões da Fronteira. Acho que alguém andou assistindo muito aqueles filmes de Hobbit ou coisa assim. Mas enfim, esse não é o problema. O problema foi que caiu o investimento. E hoje, conversando com as pessoas envolvidas, o efetivo que estava cuidando dessa área caiu pela metade. E aí não tem a possibilidade de continuar com a mesma efetividade. Então, tem coisas que precisa realmente de investimento e não tem outra solução. Dar equipamento para a polícia, dar treinamento para a polícia, dar incentivo para a polícia fazer um bom trabalho. Se você deixa isso de lado e resolve, por exemplo, como nesse programa Pronasce, ficar só passando dinheiro para a ONG e organização social, você vai enfraquecer o combate à criminalidade. O senhor tocou talvez aí num dos pontos cruciais de tudo isso, que é a necessidade de uma reforma do judiciário, mas também eu me lembrei, havia aqui um advogado, acho que não atua mais, que sempre que eu fazia uma entrevista com ele defendia alguns corruptos aqui na cidade, quando eu falava mais e a brecha da lei, ele arrepiava. Quer dizer, a lei, muitos advogados, né, não gostam talvez, mas a brecha da lei significa que ali no conjunto legal brasileiro, no Código Penal, etc., sempre há alguma coisa que um ministro encontra, que um desembargador encontra e acaba anulando ou mudando uma decisão. E daí, como é que faz essa reforma? Como muda um contexto como esse, senador? Nós temos discutido lá no Senado uma reforma do Judiciário. Uma reforma não na linha de um confronto com ninguém. Nem com o ministro Supremo, nem com juízes de cortes superiores. Inclusive, como eu disse, eu fui juiz 22 anos. A gente valoriza a profissão. Mas tem coisas que precisam mudar. Então há uma discussão, por exemplo, na reforma judiciária, um dos temas é mandatos para ministros do Supremo Tribunal Federal. Uma proposta de emenda do senador Plínio Valério, para serem 8 anos. Eu particularmente acho que teria que ser mais, 10 ou 12 anos. Mas é uma proposta que encontra amparo, por exemplo, na prática europeia. Os juízes das cortes constitucionais europeias, que são o equivalente nosso, com as devidas adaptações ao Supremo Tribunal Federal, têm mandatos de 10 ou de 12 anos, sem a possibilidade de renovação. Você diminuir as instâncias de julgamento, você acabar com o foro privilegiado, voltar à prisão em segunda instância. Tudo isso são aprimoramentos do judiciário que a gente tem que discutir no Congresso. Eu acho de fundamental importância, porque por mais que a gente respeite o judiciário, e a gente sabe que tem muitos juízes dedicados, o serviço prestado não é de grande qualidade. Não só pela morosidade da justiça, que é muito demorada, tem o problema da legislação processual também envolvida, mas às vezes essas situações que a gente se depara e fica perplexo, como soltura de Cabral, afastamento de juízes rigorosos contra o crime. Isso é ruim. Um sistema de eleição para ministros não poderia prejudicar aquele juiz que, de repente, é muito bom, é muito atuante, mas não articula muito bem politicamente, ou seja, pode até que não tenha um rabo preso? Não, eleição para juiz, eleição popular, eu sou contra. Né? Nunca fui favorável. Acho que é um sistema que não é o mais apropriado para escolha de juízes.
o sistema nosso de concursos me parece melhor. Agora, a gente, como a população também tem que cobrar um pouquinho o judiciário para mostrar resultados, né? Muitas vezes situações que a gente vê, penas baixas para criminosos perigosos, ou essas invalidações de sentenças. Isso tem que também vir uma pressão saudável, eu digo, da sociedade. Nós estamos já quase em cima da hora, passa muito rápido, senador, mas muito bom, porque os assuntos são vários e importantes e palpitantes, não há dúvida. Com referência a esse problema que a imprensa está abordando muito, das joias que foram presenteadas à primeira-dama, qual a sua opinião sobre isso, senador? Com o juiz, você não acha que houve crime aí? Sabe que tem uma história boa sobre isso? Que o Benjamin Franklin foi embaixador dos Estados Unidos na França, na época da independência norte-americana e da Revolução Francesa. E ele é muito apreciado lá, muito culto, né? E ele ganhou do rei Luís XVI, aquele que depois foi decapitado, uma caixa de joias. Não, uma caixa, eles chamam de snuff box, que era uma caixa de rapé, eu acho, na época, e cravejada de diamantes. E ele levou para os Estados Unidos, e aí surgiram questionamentos, que a Constituição norte-americana proíbe qualquer funcionário norte-americano de receber presentes de autoridades estrangeiras. E muitos falaram, né, de que aquilo era inapropriado e tal. Mas sabe que o Congresso acabou autorizando ele a ficar com a caixa no final da história. Mas, enfim, a legislação brasileira sobre esse assunto é a seguinte: servidor público não pode receber presente acima de determinado valor. Então, às vezes é comum servidor receber uma garrafa de vinho, um porta-retrato, uma lembrancinha. Então, isso pela nossa legislação é permitido. Presentes acima de determinado valor não é permitido. Mas a legislação também excepciona situações nas quais a recusa do presente pode gerar um constrangimento. E é muito comum na diplomacia troca de presentes entre delegações, ou entre diplomatas, ou entre dignatários. Normalmente presentes de baixo valor. Eu, como ministro, né, a gente recebia lá delegação da China, da Dinamarca, e normalmente tinha ali uma troca de presente, a gente entregava alguma lembrancinha lá do Ministério da Justiça e recebia alguma coisa também, não tinha ali problema nenhum. Então é possível receber nessas circunstâncias. E o que a lei prevê? Se o presente for de um valor elevado, acima de determinado parâmetro, o presente tem que ser destinado ao acervo público e não ficar com o patrimônio privado daquela pessoa que recebeu o presente. Então a regra é essa. E quando a gente vê, deu problema no caso do Lula, deu problema lá na Dilma, lá atrás, de presentes que deveriam ter sido destinados ao acervo público, e agora está tendo essa discussão em relação lá ao caso do Bolsonaro. Aí tem que ser apurados os fatos e extraídas as conclusões. Eu não participo dessa apuração de fatos, tenho visto apenas pela imprensa. A regra que eu falei é essa, a regra que existe é essa que eu falei. Muito bem, senador, muito obrigado mais uma vez pela presença aqui, e saiba que, olha, de uma forma geral que a gente vê, claro, não é, com essa votação que o senhor teve, a expectativa de, não é, de um futuro melhor do nosso país, que realmente a gente possa, não é, tê-lo aí, o senhor, como tantos outros aí que a gente está vendo, quer dizer, uma nova geração de políticos, talvez para mudar, e precisamos mudar muita coisa nesse país, né, senador? Então, eu acho que a responsabilidade do senhor realmente é muito grande, acho que o senhor tem consciência disso, né? Não, obrigado, JB. Obrigado também, Lino. Foi um prazer falar aqui na Pai Querer. E como eu disse, né, fico muito honrado pelos votos que recebi em Londrina e estarei voltando sempre que possível para a gente poder conversar, circular na cidade e ouvir as pessoas. Isso é fundamental. E pode ter certeza que a gente vai estar lá tentando dar o nosso melhor em Brasília para representar vocês. Senador, eu gostaria de deixar aqui, não um desafio, mas uma espécie de convite, porque ontem o pessoal perguntava, como é que eu faço para fazer pergunta para o Moro?
Ontem já o pessoal no Conexão Pai Querer, querendo saber como interagiria com o senhor. Arruma um horário aí, faz um programa ao vivo com a gente, né, JV? Para que o ouvinte possa fazer pergunta para o senhor. Que tal? Uma hora a gente combina sim, não é nenhum problema. Mas eu acho que é melhor fazer isso numa volta minha para cá, na presença física. Ou às vezes Acho até que é Brasília também, até de Brasília. Hoje é possível também isso, É possível né? fazer a distância, mas acho que sempre a É presença bom, a física presença é melhor. é melhor. Mas tá bom, fica aí então esse convite, essa sugestão. Muito obrigado mais uma vez, senador. Valeu, Leno Ramos. Valeu, JB. Um abraço e bom final de semana a todos. Muito bem, nós encerramos aqui. Aliás, eu agradeço o André Trindade, agradeço também ao deputado Tiago Amaral, que está aqui com a gente, pela possibilidade, não é, de termos aqui com tantos compromissos, mas o senador esteve conosco aqui nesse nosso Pai Querer Rádio Opinião Especial. Lembrando que a gente reprisa esse programa, porque aqueles que estão trabalhando de manhã, à tarde, hoje às 18 horas, na 91,7. Então, somente com som, hoje à tarde, às 18 horas, vamos repeti-lo. E no YouTube está lá à disposição. Aliás, todos os programas Pai Querer Rádio Opinião Especial de sábado estão com som e imagem no YouTube. E também, claro, acompanhando no Pai Querer, no portal Pai Querer, o paiquerer.com.br. Mais uma vez, obrigado ao Samuel aqui, obrigado ao Marcão Careca, a Érica, a toda a equipe. Muito obrigado ao Luciano Magalhães na técnica, ao Tiago Sadal na central e o Wanderson Queiroz na supervisão técnica. E a você que nos acompanhou em mais um Pai Querer Rádio Opinião Especial. Fique agora com a equipe total, o nosso bate-bola e, se Deus quiser, a gente volta no próximo sábado. Um abraço.